E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jorge do Leitura Arriscada. Estou fazendo esse vídeo aqui como uma espécie de vídeo teste. Estou pensando em transformar o perfil do Instagram num canal no YouTube e resolvi fazer um comentário sobre a minha última leitura no formato de vídeo. Até porque o perfil do Instagram, para cada post, ele deixa um espaço muito curto no formato de texto. E eu estou pensando em fazer um comentário sobre essa obra especificamente no formato de vídeo. Atualmente eu estou lendo O Mestre e Margarida, do Bulgakov, mas a minha última leitura foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz a leitura nessa edição da 34, em 2 volumes. Ela tem tradução direta do russo, do Paulo Bezerra. E em se tratando de enredo, acredito que muita gente já esteja familiarizada com a obra. Trata-se de um drama familiar, a gente pode dizer de uma tragédia familiar, né? Então a gente vai ter um trecho na história da família Karamazov. Eu digo um trecho porque, na verdade, o projeto inicial do Dostoiévski era criar uma série. Primeiro com, se não me engano, 5 livros e depois ele foi reduzindo até que ia chegar em 3, mas na verdade ele só conseguiu escrever 1. Essa foi a última obra dele e ele morreu antes de concluir o projeto dele. Então muitos dos aspectos da obra a gente vai perceber que eles têm esse caráter não só de incompleto, mas de que poderia ter sido desenvolvido a um prazo maior. Ou seja, ele estava mirando em mais desenvolvimento para alguns dos personagens. Então, na verdade, esse seria o primeiro livro de uma série que ele daria o nome de A Vida de um Grande Pecador e iria desenvolver ao longo das próximas obras, mas ele acabou morrendo, então não teve como continuar. Então, eu acredito que esse projeto ele é uma espécie de, vamos dizer assim, livro dos sonhos de muita gente. Então a gente tem esses livros, entre aspas, fictícios que não existem, mas que a gente sabe que poderiam ter existido, tipo a Comédia de Aristóteles ou o livro lá do Bakhtin sobre Joyce. Então são livros que a gente queria que existisse, mas acabou não existindo. Aqui a gente vai conhecer um drama familiar de disputa, uma disputa tanto financeira como amorosa entre um pai e um filho. Então financeira por causa de uma herança e amorosa por causa de um amor de uma das personagens que a gente vai conhecer ao longo da narrativa. Então a gente tem o pai, que é o Fyodor, e o filho mais velho com o qual ele está disputando ao longo da história, que seria o Dmitri. E além disso a gente tem o início da formação do filho mais novo, que seria o Alyosha. E eu digo início da formação porque ele seria um dos personagens cujo desenvolvimento seria prolongado nas outras obras, mas que acabou não acontecendo. Além disso, a gente tem também uma clássica, vamos dizer assim, tragédia dostoiévskiana da consciência, que seria no filho do meio, que é o Ivan. Como a gente sabe, ele é o favorito de muita gente, inclusive do próprio Dostoiévski. A gente vai ter o Ivan Karamazov. Em torno desse drama familiar, a gente vai ter os eventos que caminham para um assassinato e os eventos que decorrem depois desse assassinato. Eu não estou falando nenhum spoiler, porque logo no início nas primeiras linhas a gente já sabe que vai acontecer uma tragédia com um dos personagens. Uma das formas da gente compreender a obra é via personagem, tentando compreender os personagens. Provavelmente pelos personagens que Dostoiévski vai entregar a maior quantidade e a maior intensidade de sentidos, de valores e tudo mais. Porém, não se engane. O enredo dessa obra, o enredo desse livro, cara, é absurdo, é muito intrincado do ponto de vista técnico, entende? Então você tem uma história, por exemplo, de um crime perfeito, por exemplo, você tem a história de uma investigação, você tem um processo jurídico, você tem... Tudo isso vai se somando na narrativa junto com essa análise de natureza de vários personagens. Então você tem reflexões filosóficas, religiosas, do lado de uma narrativa de crime, por exemplo. Falando um pouco sobre os personagens principais, a gente vai ter o Fyodor Karamazov, que é o pai, que é um personagem ambíguo por natureza. E é até interessante falar que isso é uma das principais marcas do romance, que todos os personagens, todos os acontecimentos, eles têm esse caráter de ambiguidade, que pode ser uma coisa como pode ser outra, pode ser... Como um dos investigadores fala, a natureza karamazoviana ela tem 2 abismos, então ela pode ir tanto para um extremo como para o outro. Então ele é um personagem descrito como mau e sentimental. É o típico personagem que a gente encontraria num drama do Nelson Rodrigues, por exemplo. Ele é um cara que, um dos aspectos interessantes desse personagem é a questão da representação. Então você vai ver, sobretudo no início, a ideia de se representar como, por exemplo, o marido ridículo, o marido abandonado, ou então como o palhaço,
ou como um homem torpe, e tudo isso ele próprio expressa no formato de representação. E é nesse trecho que a gente vai encontrar um dos primeiros diálogos com outras obras do Dostoiévski, via Fyodor Karamazov, que é o Homem do Subsolo, lá do Notas do Subsolo. Essa ideia de representação ela fica muito presente nas atitudes dele. Até a gente se questiona se ele realmente está representando um homem torpe ou se ele não é realmente um homem torpe, ou se haveria alguma diferença. Vocês lembram daquele soneto do Shakespeare que ele fala: é melhor ser vil do que por vil ser tido? Então é mais ou menos assim, ele não espera que os outros o julguem como um homem mau, como um palhaço. Ele age assim justamente porque ele pressupõe esse julgamento dos outros. Ele age dessa forma, seja como um homem mau, seja como um homem torpe, porque na cabeça dele, na sua concepção, todos os outros são tão torpes quanto ele ou piores. Ele carrega em si aquela noção de que o homem, quando é um pecador, ele está mais próximo de Deus, sobretudo com outras pessoas. Então, a personagem feminina pela qual ele disputa com o filho é uma das personagens que é acusada de ser uma mulher perdida, ela é descrita como um réptil pela sociedade. E ele fala que essa mulher, esse réptil, é mais santa do que todos os monges do mosteiro. E o Fyodor ele vai apresentar, na certa altura do livro, até o trecho que a gente encontra na orelha do livro, que é o que ele apresenta como a sua filosofia. Ele é uma espécie de, vamos dizer assim, de niilista pragmático. É o cara que não acredita em nada depois da morte. Então ele apresenta a sua filosofia como, ele fala assim: eu quero viver na imundície, no que ele chama na doce sujeira, na imundície mais doce. Então, porque para ele, na verdade, todos vivem nessa imundície. A única diferença é que ele é transparente, ele mostra e ele, sobretudo, aceita. Então, ele aponta, né, nesse caso é interessante que ele aponta diretamente para o leitor. Tem um trecho do Baudelaire na apresentação do Flores do Mal que ele fala algo desse tipo hipócrita leitor, meu irmão e meu igual. Então é algo desse tipo, ele aponta para o leitor que nesse instante está julgando as atitudes dele e fala: olha, você é igual a mim. Então, ou você é tão, entre aspas, ruim quanto eu, ou pior. Então eu aceito essa sujeira e eu quero viver nela, e essa é a minha filosofia. Então ele, sendo essa espécie de niilista pragmático, ele vai dizer: olha, se não existe nada além da vida, então para que eu me importar com os julgamentos? Para que eu vou frear os meus impulsos se não existe nada para me julgar? Se não existe imortalidade da alma, se não existe nada. Então, dando continuidade, a gente vai ter o filho mais velho, que seria o Dmitri Karamazov, e ele normalmente ele é lembrado pelas semelhanças que ele carrega com o pai. Ou seja, um cara dado a festas e bebedeira e comemoração, e é um cara violento, de temperamento muito forte. Porém, a gente tem que lembrar que eles não têm apenas semelhanças, eles têm algumas diferenças, e é interessante olhar sobretudo essas diferenças se a gente levar em conta que o Dmitri está na casa dos 20 anos e o pai já é bem mais velho, bem mais velho. Então talvez eles se espelhem entre si nas suas diferenças de idade. O Dmitri também, assim como o pai, tem esse movimento de agir baseado nas narrativas que ele cria na própria cabeça. Ou seja, tem um certo trecho do livro que ele imagina que uma personagem está prestes a humilhá-lo, e aí ele age em resposta a essa humilhação que nem aconteceu, só que na mentalidade dele, ele criou essa narrativa, e essa narrativa determina as ações que ele passa a ter dali para frente. Um traço também muito interessante da personalidade do Dmitri é que ele modula a forma como ele se apresenta para as pessoas, dependendo de com quem ele está falando. Então você vai perceber que quando ele fala com o irmão mais velho, ele se tem baixíssima conta. Então ele é o inseto, ele é o cara entregue à lascívia. Mas quando ele está falando com os investigadores de polícia, ele é o homem nobre. Ele é aquele cara da auto-virtude proclamada. Eu sou nobre, eu sou um cara muito superior. Aí, dando continuidade, a gente vai ter o irmão mais novo, que seria o Alyosha. E essa questão dos nomes é interessante, só um parêntese aqui, porque o Alyosha, na verdade, o nome dele é Alexei Karamazov. Só que ao longo da narrativa a gente vai ver que esses personagens, eles são chamados por diversos nomes. Então o Alexei também é Alyosha, o Dmitri também vai ser o Mitya, o Ivan também vai ter outros nomes, e assim sucessivamente. O Alyosha, ele é aquele personagem que todo mundo gosta dele, apesar dele ser... Todo mundo gosta dele, e apesar dele ser um personagem muito bondoso, todo mundo o respeita. E ele é aquela espécie de pacificador. Ele está sempre desfazendo conflitos, ele está sempre fazendo que personagens que estavam em conflito passem a conversar e resolver aquelas
aquelas tensões. Interessante que o Ivan tem uma fala muito bonita sobre o Alyosha, quando eles estão conversando num dos pontos mais fortes do livro, é o diálogo que a gente espera o tempo todo que aconteça, e quando o Ivan está conversando com ele, ele fala que, é uma frase muito bonita, ele diz assim: basta que tu existas em algum lugar e eu não vou perder a vontade de viver. Ou seja, todos eles têm esse carinho muito forte pelo Alyosha. Inclusive, no trecho onde o Ivan fala essas palavras sobre o Alyosha, a gente percebe que eles apontam para o desenvolvimento que Dostoiévski planejava para a obra dele. O Ivan, eles se separam nesse diálogo. Quando eles se separam, o Ivan fala para ele que quer vê-lo daqui a vários anos, para saber como é que ele vai estar. E esse daqui a vários anos era justamente o que o Dostoiévski planejava para as próximas obras. O Alyosha ele tem uma espécie de guia espiritual, de guia moral, que é outro personagem bem importante da narrativa, que é o Starets Zosima. E o Starets aqui é como se fosse um título, ele é um monge e ele vive num mosteiro. O monge Zosima ele guia o Alyosha e ele acompanha a formação religiosa do Alyosha e é também o personagem responsável por fazer com que ele saia do mosteiro e vá viver a vida dele fora, no mundo. E além dos dois filhos que eu já mencionei, o mais velho, Dmitri, e o mais novo, ainda não falei sobre o Ivan, mas além desses dois, a gente tem um terceiro personagem que seria o Smerdjakov. E o Smerdjakov ele tem uma das histórias mais sofridas e principalmente mais ressentidas do livro. Smerdjakov ele vai ser apresentado para a gente como um filho bastardo, vamos dizer assim. Ele é tratado e ele é apresentado como empregado, como cozinheiro da verdade, e a gente acaba descobrindo que ele é um filho bastardo do velho Karamazov. Como eu disse, o Smerdjakov é um dos personagens mais ressentidos da narrativa. E ele é ressentido em relação ao pai, essa paternidade ela não é reconhecida, mas ele também é ressentido em relação ao Ivan, ele tem um ressentimento intelectual em relação ao Ivan, ele tem um ressentimento com os outros empregados da casa. Inclusive um dos personagens, um dos empregados, ele diz uma frase muito dolorida para o Smerdjakov. Tem uma certa parte do romance que eles estão conversando e ele fala para ele: tu não és gente, brotaste da umidade do banheiro, é isso que és. Ou seja, nem sequer a humanidade do Smerdjakov é reconhecida, ele não é tido nem sequer como gente. Então isso vai gerando essa personalidade maligna no Smerdjakov. Então a gente percebe vários pontos em que ele está sempre com comentários ressentidos. Ele é o tipo de cara que faz atrocidades, por exemplo, como matar um cachorro, por exemplo. Ele é muito cruel e ressentido. A sua origem também é muito trágica. A gente pode dizer que ele é filho do velho Karamazov, mas ele é filho de uma relação violenta. Vamos dizer assim, ele é filho de um estupro, é um estupro de uma mulher extremamente vulnerável, e o parto, além de causar a morte da mãe, ele já inicia sua vida em uma situação completamente deplorável. O Smerdjakov ele é aquele tipo de personagem que quando chega no ambiente a gente quer sair. Ele é aquele cara do bad vibes, mas não é um bad vibes no sentido que a internet gosta de falar que escuta música triste e tudo, mas não, ele é o cara que, como eu falei, ele mata um cachorro e fica por isso mesmo. Então ele não é uma pessoa gente boa. E o Smerdjakov ele tem uma espécie de disputa intelectual com o Ivan, que é o filho que eu vou falar agora. Então essa disputa ela é de ordem intelectual. Ele quer seguir os passos do Ivan, às vezes quer admirá-lo, às vezes quer superá-lo, às vezes confia nele, às vezes desconfia dele. Então você tem essa ambiguidade também no Smerdjakov. E para mim o Ivan, o filho do meio, ele é o personagem mais interessante do livro. Ele é o personagem favorito do próprio Dostoiévski. O Ivan Karamazov é o filho do meio, ele é o intelectual, ele é o ateu, ele é o niilista. Ele é o Alyosha descreve o Ivan nessa conversa. Ele vai falar que o Ivan é um túmulo, o Ivan é um enigma. A gente não sabe sobre o Ivan, a gente não acessa a natureza dele completamente. São nessas falhas de ambiguidade que o personagem apresenta. Então ele é como se fosse um dos principais núcleos do romance. Ele é o cara que vai apresentar aquela frase que ficou famosa para além do livro, que é a ideia do se Deus não existe, tudo é permitido. Lembrando que essa frase ela não é uma citação, ela não está no romance dessa forma, ela está, vamos dizer assim, espalhada. As ideias que essa frase contém estão espalhadas pelo livro. As ideias que estão contidas nessa frase elas não só estão espalhadas pelo romance, como também por toda a obra de Dostoiévski. Então você vai ver que quando ele fala se Deus não existe, tudo é permitido, é uma espécie de enigma moral. Claro que ele não está falando que se uma pessoa toma para si a posição de ateu, ela pode fazer tudo. Porque a gente sabe que, por exemplo, se você cometer um crime, você vai preso, óbvio. Mas não é isso que se trata. A gente está falando de
de uma permissão moral para realizar qualquer tipo de ato, já que os nossos atos eles devem ser determinados pela repercussão que eles têm quando se tem crença em Deus e na imortalidade da alma. Esse é o assunto que é apresentado no livro através do Ivan. É como se o ser humano, por natureza, ele precisasse de um guia moral absoluto, que seria Deus, e ele tivesse em si a crença na imortalidade da alma. Por isso que ele desenvolve a virtude. Em certa altura no romance, o Ivan vai dizer que o ser humano, não existe nada que obrigue o ser humano a amar o seu semelhante. Que ele faz isso, ele desenvolve essa virtude por causa da sua crença na imortalidade. Ou seja, se você exclui essa crença, se você exclui esse referencial moral absoluto, tudo é permitido. E ele vai desde ações que desconsideram o julgamento de outras pessoas, em última instância o julgamento de Deus, até os extremos, como ele próprio fala, da antropofagia. E eu falo que essa frase é uma espécie de enigma moral porque ela determina a ação de vários personagens. Então lembra do velho Karamazov, que ele falava, para que eu vou frear os meus impulsos se não há imortalidade, se não há Deus, se não há julgamento, nem humano nem divino. Então, como eu disse para o Ivan, não existe nada que garanta esse amor entre os homens, entre a humanidade. Ou seja, se não há imortalidade da alma, também não pode haver virtude. Não pode haver desenvolvimento de valores morais. Ou seja, se até a antropofagia é permitida, o que não dizer do assassinato? O que não dizer de, por exemplo, um parricídio, de um filho que assassina o pai? Então, se vocês lembrarem da outra obra muito importante do Dostoiévski, o Crime e Castigo, no Crime e Castigo, Dostoiévski vai criar um personagem que concebe uma ideia e ele a executa. Ou seja, ele concebe o crime. Alguns teóricos gostam de falar que ele concebe o assassinato do não matarás, ou seja, ele mata o não matarás. Mas ele executa esse assassinato. Quando ele executa esse assassinato, ele lida com as consequências via consciência. Então, o crime e o castigo. Aqui o Ivan, a partir dessa frase, se Deus não existe, tudo é permitido, ele vai desenvolver a base significativa da ação. Mas aí, se ele vai executar ou não, isso aí você vai ter que ler para descobrir. E a gente sabe, como eu falei, que uma das características da narrativa do Dostoiévski é desenvolver essa tragédia da consciência. Ou seja, o personagem, assim como o Raskolnikov no Crime e Castigo, ele desenvolve uma ideia e daí a gente descobre ao longo da narrativa se ele tem uma consciência com a envergadura suficiente para lidar com essa ideia que a propriamente concebeu. No caso do Raskolnikov, ele não aguenta. Então, a consciência, ela não suporta a concepção da ideia que ele mesmo desenvolve. E aqui o Ivan vai desenvolver essa ideia, mas a gente tem uma variedade de personagens que podem ter executado ela. Então o Ivan é de longe o meu personagem favorito, porque além de ele ser um dos núcleos da história que desenvolvem mais força narrativa, de sentidos e de valores e de reflexões, ele também, a partir do Ivan, a gente tem dois personagens que se desenvolvem dele. Um é uma criação literária que ele apresenta para o Alyosha numa conversa, que ficou famoso também, ele é até publicado separadamente, que é o capítulo do O Grande Inquisidor, e o outro é o personagem que ele desenvolve do diabo, ou seja, o Dostoiévski ele vai desenvolver um personagem que dialoga com o Ivan no formato do diabo. Então, em linhas gerais, e se tratando do Grande Inquisidor, a gente tem um poema que o próprio Ivan compõe, mas a gente não tem acesso a esse poema. A gente tem o diálogo no qual ele apresenta esse poema para o Alyosha. E esse poema ele se baseia em uma das representações da segunda vinda de Jesus. Jesus estaria voltando para a Terra na época da Grande Inquisição, e daí a gente consegue ter uma noção de como a igreja reagiria a isso. O poema ele é baseado, o discurso do Grande Inquisidor ele é baseado nas três tentações que a gente tem no Evangelho. Então a tese do Grande Inquisidor seria que a partir dessas três tentações a gente tem um panorama da natureza humana. Então quando Jesus negou essas tentações, ele estaria exigindo demais do homem. O homem que é por natureza um sujeito que não sabe lidar com liberdade, está sempre pronto a entregar-se à submissão. Então a gente vai perceber nesses dois capítulos, o Grande Inquisidor e o capítulo que vem antes desse, que chama-se A Revolta, que o Ivan ele é um cara muito magoado. Ele é magoado tanto com Deus e por extensão com o homem, como com o homem e por extensão a Deus. Então a gente vai ver que ele é ressentido também, ele apresenta diversos pontos, diversos relatos em que a maldade do ser humano é exposta de forma muito direta, muito explícita. Então, antes de apresentar essa discussão a respeito da segunda vinda de Jesus, nesse capítulo A Revolta, o Ivan ele vai discutir a questão do mal, a problemática do mal. E esse é um capítulo incrível, porque ele apresenta a sua visão, a sua tese.
Ou seja, a sua tese é de que a harmonia misteriosa de Deus, ela é oferecida para o homem com um preço muito alto, que é o preço do sofrimento, é o preço de viver num mundo que permite a existência do mal. Então ele dá vários relatos de representações do mal e fala que ele não aceita esse mundo. Ele não aceita esse mundo no qual ele tenha que comprar harmonia com o sofrimento. A sua tese é de que mesmo que haja uma resposta, mesmo que haja uma explicação, uma justificativa para que a harmonia seja cobrada a partir do sofrimento, ele não aceita. Tem até uma metáfora muito interessante do bilhete, ele fala que ele devolve o bilhete. Não é a Deus que ele não aceita, é a obra de Deus. A obra no qual você precisa pagar pela harmonia com sofrimento. Então ele desenvolve depois daí o poema do Grande Inquisidor, que é um capítulo incrível e você pode ler inclusive ele separadamente. Então ele vai apresentar a sua tese de que Jesus teria errado em recusar essas tentações do que ele chama do grande espírito. Então ele teria errado justamente porque ele teria confiado demais na natureza humana. Então aqui a gente volta para um dos primeiros pontos que eu falei, que é a questão da ambiguidade. Um dos pontos que mais atormentam o Ivan, tanto na sua conversa com o diabo, como no seu poema do Grande Inquisidor, é a questão do mistério. Esse mistério que poderia até haver uma resposta, mas que ele rejeita. Esse mistério que atormenta Ivan é, por exemplo, o mesmo mistério que encanta pela beleza o Starya Zosima, o guia espiritual da Alyosha. Então o mesmo mistério se apresenta para o Alyosha e para o seu guia espiritual como um ponto positivo, como algo pelo qual vale a pena viver, como o mesmo mistério se apresenta como um tormento da consciência para o Ivan. Dessa forma, como eu falei, o Ivan ele se transforma em um dos personagens principais e mais desenvolvidos, porque o Alyosha ele não tem o desenvolvimento planejado pelo Dostoiévski. Então, por isso, talvez ele seja o personagem mais cativante nesse sentido. Ainda em relação ao capítulo dele com o diabo, que é lá no segundo volume, já do meio para o fim do romance, a gente vai perceber que o Dostoiévski apresenta uma representação do diabo muito melancólica. É aquele cara que nem o próprio diabo conhece esse mistério que atormenta o Ivan. Só para finalizar esse comentário, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas relações com outras obras. Se a gente pensar o personagem do velho Karamazov, ele tem uma semelhança com o Homem do Subsolo. E, por outro lado, alguns dos discursos do padre Zosima, Starya Zosima, eles lembram as ideias que o Dostoiévski apresenta lá no Sonho do Homem Ridículo. Então, essas duas obras, Notas do Subsolo e O Sonho do Homem Ridículo, elas têm tradução aqui no Brasil, foram publicadas pela LPM e também pela Editora 34. As edições que eu tenho são essas daqui. O Notas do Subsolo pela LPM, que é um livro curtinho. E o Sonho do Homem Ridículo foi publicado nesse volume aqui com outra história, chamada Dócil. O título de Duas Narrativas Fantásticas. Então são obras interessantes para você ler juntamente com os Irmãos Karamazov. Ele desenvolve diálogos com outras obras também, só que como eu não li outras obras, eu acabo não percebendo. Então, na minha opinião, esses são os pontos principais da minha leitura da obra. Só que o livro é muito maior do que isso, então você vai ter outros aspectos muito interessantes que vai chamar a atenção de forma diferente para diferentes pessoas. Então você vai ter, por exemplo, outros personagens incríveis, como a mulher pela qual o filho mais velho e o pai disputam, que é uma personagem fascinante, assim, cheia de ambiguidade também. E você vai ter a relação desse filho mais velho com o pai, que é muito problemática. Você vai ter, por exemplo, a relação do Alyosha com o seu guia espiritual. Tudo isso muito desenvolvido, cheio de significado ao longo do romance. Então você vai ter a questão da moral, dos padres no mosteiro, a relação entre os padres no mosteiro. Você vai ter também várias narrativas à parte, como a própria narrativa do Starya Zosima. Esse livro ele acaba transbordando o próprio sentido dele. Então, assim, as pessoas, os Irmãos Karamazov chegam nos leitores antes da gente sequer saber sobre o que é que se trata. Então, por exemplo, se você conhece um pouco, por exemplo, a obra de Nietzsche, você vai perceber referências a ideias que se assemelham ao que ele vai chamar, o que Dostoiévski chama de homem-deus. Isso aparece no capítulo da conversa de Ivan com o diabo, que ele chama de homem-deus. É muito semelhante com a ideia do além do homem, do Nietzsche. Você também vai ter significados que se assemelham à ideia do eterno retorno, ou do amor fati, e todos esses sentidos. A gente sabe que o Dostoiévski foi um autor que inspirou muito Nietzsche, então desenvolver essa relação é muito interessante. Outro autor teórico gostava muito dos Irmãos Karamazov era o Freud, né? Então essa relação de pai e filho foi muito bem
estudado por ele, era inclusive escolher Os Irmãos Karamazov como o seu livro favorito. Então, comenta aí quais foram os aspectos da obra que mais chamaram a sua atenção, se você já leu, quais foram os aspectos que mais se deixaram com vontade de conhecer a obra, se você ainda não leu. Então é isso, pessoal. Os Irmãos Karamazov é um romance fascinante, é um romance extenso, ele tem aí praticamente 1000 páginas, mas é uma obra que vale muito a pena. Então, vou ficando por aqui, volto quando eu realizar a minha próxima leitura. Valeu!